Que Pra fazer o upload, mas, pô, a gente tava gravando todo dia, minha internet não aguenta não, cara. Porra, a gente gravou todo dia cerca de 3 a 4 horas de vídeo, pô. As reuniões eram enormes, pô. Teve reunião de 5 horas e meia quase, eu acho, teve um dia, mano. Quase explodiu a Foi, cabeça, velho. caramba. é, Me- cuidado para não virar um fricazoide, viu? É, a questão geral da população é essa, na verdade. Isso dá muito, acontece isso. Vamos lá. É possível, eu vou começar a ler aqui, viu, beleza? Fica à vontade. É possível que a ideia de uma álgebra de relativos tenha sido sugerida pela Convenção de De Morgan de escrever LM como uma abreviação de L de 1 M de, porque Peirce continuou a utilizar a justaposição de sinais relativos dessa maneira e referiu-se a eles como exprimindo um produto relativo. No que se segue, usaremos o símbolo L produto R de M em vez de LM, a fim de tornar óbvia a novidade de concepção e evitar o perigo de supor que a multiplicação relativa é comutativa. Beleza? Então, isto é, que de X é um amante de um patrão de Y, podemos inferir que X é um patrão de um amante de X. Não, de Y. Belezinha? Beleza. Certeza? Esse já é. Tá, vou continuar então. Utilizando a mesma analogia, Peirce introduz mais adiante o conceito de soma relativa. Uma vez que o seu sinal especial é difícil de reproduzir, utilizaremos o símbolo L soma relativa M. Não havia nada no uso comum ou nas convenções dos lógicos anteriores para sugerir uma interpretação para esse sinal. E a escolha de Peirce parece ter sido guiada pelo desejo de conservar o padrão das regras de De Morgan para somas de produtos lógicos do gênero não relativo, uma vez que ele disse que a soma relativa de amante e patrão seria amante de todo o não criado de. Deus é mais. A soma relativa de amante e patrão seria amante de todo não criado de. Ô cacete, tá bom. Esta combinação dificilmente poderia ocorrer a alguém para exemplificar a soma, mas tem o mérito de nos permitir afirmar ambas as equações. Então, uma negação de uma negação não, um complementar de uma soma relativa de LM é igual ao complementar de L, produto relativo complementar de M. E um complementar de um produto relativo com M é igual ao complementar de L mais, ou soma relativa complementar de M. Tem que se distinguir muito cuidadosamente entre os produtos relativos e as somas relativas que Peirce definiu deste modo, dos produtos lógicos vulgares e das somas de relativos. E aí, o que estão achando até agora desse texto? No caso, esse Pierce aí está mostrando para gente a, a questão da indução, né? Isso aí dá esses exemplos aí que ele deu. Não exatamente. O que ele está tratando Hum, é de um.
tipo de noção a partir desses sinais que a gente estava discutindo sobre o De Morgan, que ele chama de lógica de relativos, que é essa lógica de... Peraí, deixa eu pegar a frase que o povo estava citando agora. Hum. Cadê? Calma aí que eu tô procurando, gente. Aqui, ó. Os três modos de combinação que ele discute são aqueles que podem ser expressos por expressões como x é um L de um M de Y. Aí ele dá um exemplo. João é um amante de um patrão de Pedro. E o Esse é o segundo Isso é De Morgan que você está lendo agora. é esse de Morgan. Pronto. X é um L de todo M de Y. E o terceiro é x é um L apenas de um M de Y. Qual é a relação aqui? O Hum. x tem uma determinada relação com L, só que esse L, por sua vez, tem uma relação com M, e esse M tem uma relação com Y. Então, x é um L de um M de Y. Não é relação direta entre x e Y, percebe? Hum. O De Morgan fez toda uma lógica para tratar sobre esses tipos de relações. Por exemplo, quando você chega assim, onde é que você trouxe essa informação? Ah, foi um vizinho de um irmão meu que contou para minha irmã. Hum. Seria mais ou menos esse tipo de relação que ele está estudando aqui. Certo? Ok, vá seguindo, que eu estou maturando aqui, vá. Certo. Aí o Peirce está aqui discutindo, na verdade, uma notação para esse tipo de relação. Então, o De Morgan simbolizava simplesmente isso aqui, ó. LM significa somente L de um M. De, certo? Aí o que o Peirce faz? Ele simboliza a partir disso aqui. Ou seja, você informa que L é um M de algo. Ou seja, L produto relativo com M. Hum. Certo? Isso aqui é uma notação que você está atribuindo a esse L de um M. De. Tranquilo? Tranquilo. Por Eu estou exemplo, entendendo como se ele estivesse buscando um significado para aquilo que De Morgan no passado já tinha trabalhado. eu acho que você está introduzindo uma nova notação. Uma nova anotação, pronto. É, Eu acho que ele tá botando uma nova anotação para evitar uma ambiguidade que perfeito. pode, que pode surgir aí na forma que o Demolon coloca. É. Que você pode confundir isso com um simples produto ou soma lógico. O que é um produto lógico? Produto lógico é a disjunção. E Sim, o sim, que é a sim, sim. soma lógica? A soma lógica é uma conjunção. Só que esse tipo de relação que eles estão estudando não é nem uma conjunção, nem uma disjunção. É exatamente isso que o Oswaldo falou mesmo. Ele está tentando evitar uma ambiguidade. Só que ele está tentando criar uma notação que evita essa ambiguidade, mas que ainda satisfaça as regras de De Morgan. Porque, por exemplo, o De Morgan afirmava que isso aqui era verdade. Ou seja, que o complementar de uma soma entre esses dois vai ser igual à multiplicação dos complementares respectivos de cada uma das parcelas. E vice-versa. Certo? Agora essa parte aí do não criado é porque ele está colocando como o oposto de patrão criado, né? É, exatamente. Ele coloca não criado.
Ela seria amante e patrão, seria amante de todo o não criado de. Estranho. Essa parte é pesada, velho. Eu não consigo entender essas regras de diferença, não. A gente fez até a É, última vez. a gente ficou sofrendo com isso aqui, verdade. O que eu entendi até aqui foi o seguinte: ele criou essa notação Hum, como se fosse um espelho para essa. Essa aqui ele tem um exemplo, que é esse L de um MD, que é essa aqui do Peirce. Só que ao mesmo tempo que ele criou essa notação, para uma necessidade, sei lá, matemática, vamos colocar assim, ele criou essa segunda. Só que essa segunda ainda não havia nenhum uso comum para ela. Ou seja, a gente não sabia como traduzi-la em linguagem comum. Mas Ela essa aí foi. que você marcou aí, Alan, eu acho que é só uma. Acho que foi o pessoal do livro aí que colocou mais fácil essa aí. Eu acho que é a mesma da lei do produto. Sim, sim. Não, isso é verdade. Mas eu estava querendo dizer que o Peirce introduziu a soma relativa. Ah, sim. É. Isso é de fato. O, ele disse que o Peirce usou uma notação que é difícil reproduzir. Aí vai usar essa daqui. Não, isso é verdade. Mas o que eu estava querendo dizer é que o De Morgan estava tratando de produto relativo, aí o Peirce introduz a soma relativa. Só que essa soma relativa, ela não tem uma tradução, ou não tem um uso comum na convenção dos lógicos. E aí Peirce, uma vez, parece que sugeriu que uma das traduções poderia ser essa aqui, que a soma relativa de amante e patrão seria amante de todo o não criado de. Não sei, mas eu estou interpretando o texto. O que vocês acham? uhum. A soma relativa. Esse amante patrão seria amante de todo não criado dele, ele tá focando na frase, né? No caso, a frase seria essa, que é um amante de um. É um. Como é que é? É um. X é um amante de um patrão, né? Essa frase, né? É, vamos ver. Porque ele mudou pro universal aqui, né? É amante. Sim. Então, esse L seria correspondente a amante e esse M seria correspondente a patrão. No produto relativo ficaria amante de um patrão de, certo? Num, Uhum. num, num produto relativo. Uhum. Aí o Peirce fala que uma soma relativa seria amante de todo não criado de. Então, ao invés de ter esse um aqui, teria um todo. E esse M aqui viria acompanhado de uma negação. Então, uma negação já do oposto do significado anterior, né? É, uma negação do oposto do significado do M. É, você tem razão, é isso mesmo. Então seria tipo uma dupla negação, né? Porque o não criado seria a mesma coisa que o patrão, tipo, não é a mesma coisa, mas tipo, se o patrão é você tem um criado como oposto, e você tem um não criado, é como se estivesse fazendo uma dupla negação. Uhum. É esquisito. Quer Esquisito olhar no mesmo. original para ver se tá não criado também? Ou tá não patrão? Muito esquisito. Esquisito mesmo. Se fosse não patrão, né, seria mais. Aí seria a dupla negação mesmo. É, mas se fosse Simplesmente não poderia botar patrão, patrão, né? Amante é, de todo patrão dele. por que não colocar patrão? Eu não entendi o não criado, sinceramente, eu tô bugado. Velho. É. Qual é a justificativa para colocar não criado, né? É.
talvez fique mais claro eventualmente. Vamos ver aí na frente. Às vezes tem muito isso nesse livro, né? Às vezes ele explica Ah, depois. mas tenho uma nova hipótese para colocar. Hum. Pode ser não criado, porque tudo bem. Ele pode até não ser criado, mas ele também não pode ser patrão. Sim, então, mas por quê? Como assim? Mas por que que ele não pode ser patrão? Ah, porque nessa relação de soma relativa não pode ser patrão, né? É isso que você está perguntando. Sim. Não, mas ele pode também ser patrão. Então, o que eu quero saber é assim, se é amante e patrão, por que que na soma relativa vai virar amante depois de não criado dele? Não, então, o que eu estou impondo uma hipótese, eu não sei não porque é isso. Não deixa justificativa, não. É que não criado não é automaticamente patrão, entendeu? É isso que eu quis dizer. Por exemplo, Sim. algo ser não criado, isso não implica ser patrão. Hum. Por exemplo, você afirma, numa relação, você afirmar que algo, como pode dizer, algo não é dono. Isso não quer dizer que ele é propriedade. A única coisa que você sabe é que ele não é dono. Não sei se dá pra pescar. É como se pegasse o oposto disso e negasse. Mas isso não implica que é a mesma coisa de patrão. Não tem outro exemplo aí não dessa soma relativa? Então vamos ver. Eu acho que não. Depois ele vai fazer. Bora continuar lendo, mas acho que não tem não. Vamos lá. E tem que se distinguir muito cuidadosamente entre os produtos relativos e as somas relativas que Peirce definiu desse modo. Os produtos lógicos vulgares e das somas de relativos. O sinal L, produto N, pode ser interpretado como amante e patrão, em que ambas as relações têm os mesmos termos. Mas o sinal L, produto relativo M, significa amante de um patrão de, em que as relações são combinadas apenas no sentido em que um termo que se segue a primeira é um termo que precede a segunda. Essa distinção leva inevitavelmente a complicações no novo cálculo. Temos, por exemplo, não só A, produto relativo B, produto relativo C, igual a A, produto relativo B, produto relativo C, mas também A, produto relativo B, produto C, está contido em A, produto relativo B, produto A, produto relativo C, em que esse sinal tem sentido de estar incluído em, e os termos entre os quais ocorre designam classes. Clarear um pouquinho melhor? Se você estiver falando, Oswaldo, você está mutado. Se todo mundo estiver falando, vocês estão mutados. Não, de boa, tô dando uma olhada aqui, tô acompanhando. Beleza. Continua, a gente volta lá para aquele ponto. Siga. Siga que se a gente enganchar, volta. É. Tá bom. É tudo isso uma extensão natural da álgebra de Boole. Além das três operações de adição, multiplicação e negação, ou complementação, que ocorrem na vulgar álgebra de Boole, este novo sistema contém a operação de adição relativa, multiplicação relativa e conversão. E embora haja algumas analogias entre as três novas operações e as três velhas, quem quer que estude os pormenores da obra de Schroeder pode... Olha ele. Olha ele.
pode duvidar que essa tentativa de representar a teoria das relações como a álgebra valha de fato o trabalho que dá. Caralho, que pesado! É verdade, como Schroeder disse, que a noção de produto relativo é importante para o estudo das séries. Por exemplo, na obra de Durkheim, Was sind und was sollen die Zahlen? O que são e o que devem ser os números, em 1888. Porque numa série, cada objeto anterior está relacionado com cada objeto posterior por uma relação transitiva. Quer dizer, por uma relação cujas potências são todas equivalentes a si própria, porque satisfaz a condição T, produto relativo, T igual a T. É perfeito, claríssimo, claríssimo, é evidente. Mas a parte da teoria das relações, que pode ser exposta dessa maneira, é apenas um pequeno fragmento do conjunto, e mesmo para esse fragmento, o gênero de exposição não parece apropriado. Quando as suas ideias anteriores foram desenvolvidas em pormenor por Schroeder, o próprio Peirce acabou por reconhecer esse ponto. Legal, legalzinho. Num outro ensaio de 1883, publicado como um apêndice a John Hopkins' Estudo em Logic, Peirce começou a usar índices nos sinais relacionais a fim de mostrar que termos que eram supostos estar relacionados em cada relação e por que ordem. Isso aqui está no Collection Papers, volume 3, no parágrafo 328 a 358. Assim, o sinal composto L e J significa que a pessoa chamada I era um amante da pessoa chamada J. Muito mais simples mesmo. Esta anotação tem grandes vantagens. Se, por exemplo, queremos falar de um homem que ama a si próprio, podemos fazê-lo simplesmente escrevendo L e I, em que a ocorrência da mesma letra no índice mostra que estamos a lidar com um sinal relacional reflexivo, ou como Peirce lhe chamou, autorrelativo. E se quisermos falar de relações com mais de dois termos, como Peirce algumas vezes fez, podemos construir expressões como AIJK e BIJKL. Mas o emprego mais importante desses índices é aquele em que eles são combinados com sigma e pi, em que Peirce introduz no mesmo ensaio. Estes quantificadores, como Peirce lhes chamam, são operadores que significam algum e todo. E pretende-se, claro, que surgiram a soma lógica e a multiplicação lógica sobre os objetos de um certo domínio, embora, como Peirce repara, não possa representar a adição e multiplicação no sentido estrito, se os indivíduos do universo são inumeráveis. Também conforme Collective Papers 393, parágrafo no caso. E aí, tudo tranquilinho até aqui? Essa anotação aí tá bem melhor, hein? Melhor. Mais fluida. Eu escrevi uma nota para tradução lá do apêndice do Russell comentando a obra de Frege, que foi justamente sobre isso. Sobre essa introdução desses dois operadores na lógica de Schroeder. Mas eu não sabia não que era para resolver o problema problema dessa nova anotação que estava dizendo aí. Vamos ver lá. Com esses artifícios, é possível dar definições claras e simples das noções de produto relativo e soma relativa.
Tá, vamos ver que definição simples é essa. Então, um produto relativo de L e M, dados indivíduos e J, ou seja, sendo L amante e sendo M patrão, então I é amante de um patrão de J. Certinho? Certinho. Perfeito. Isso vai ser igual. Eu vou chamar isso de somatório, porque eu enxergo isso aqui como somatório. Um somatório X de um produto entre um I que tem uma relação de ser amante com X, ou seja, a gente não sabe quem é esse X, e um X que tem uma relação de ser patrão de J, certo? Deu pra captar, mas é bom a gente tentar converter aí na frase, né? Então, a frase seria essa mesmo, porque o X é uma variável. Então, a única coisa que a gente sabe é que L é amante e M é patrão. Então, I é amante de um patrão de J. E isso aqui, nessa nova anotação que ele está introduzindo, vai ser um somatório com índice X, com a variável X, desculpa, a variável X, em que o I está numa relação, ou seja, o I é amante de X e X é patrão de J. Certo? Sim, deu pra entender. Eu só tava falando assim, substituir mesmo por nome, sabe? O I, o J e o X. Eu acho que ele pode ser substituído aqui dentro aqui por tipo alguém, sabe? Tipo, Tá João bom. é amante Beleza, de então. alguém. Entendi. Então, Alan é um amante de um patrão de Oswaldo. Isso significa que existe um somatório indefinido para todo elemento do domínio X. E vamos dizer, vamos ver aqui, como eu traduzo isso aqui? Porque isso aqui é um somatório em que ele percorre todo essa soma, substituindo esse X por todos os membros do conjunto, do domínio, desculpa. Então, por exemplo, sou estudante de filosofia, e o domínio que esse X pertence. Então, a primeira frase. Então, Alan é amante, vamos dizer, um estudante de filosofia aqui de Sergipe, sei lá, de Lauro, vou colocar nesses termos, e Lauro é patrão de Oswaldo. E assim a gente fica percorrendo, mudando cada um dos membros. Pronto, ficou mais claro. Certo? Só que essas frases todas são disjuntamente, melhor dizendo, desculpa, disjuntamente afirmadas. Porque a soma lógica ela é equivalente à nossa disjunção. Uhum. Então ela vai ser verdadeira quando pelo menos uma dessas frases que eu consegui formular, percorrendo todo o domínio, for verdadeira. Certo? Sim. Ou seja, Alan, Alan é amante de um patrão de Oswaldo, vai ser verdadeira quando eu encontrar um patrão de Oswaldo em que eu sou amante. Em linguagem natural seria isso. Uhum. E a de baixo é a mesma coisa, só que alterando. Então aqui vai ser, segundo o que ele falou antes, né? Alan é amante de todo
não criado de Oswaldo. Então a gente, Entendi. então a gente vai pegar todos os X pertencentes ao domínio que eu estou investigando, que eu falei que são estudantes de filosofia da UFES, né? E aqui, como é um produtório, o produtório é equivalente à conjunção, nossa, né? Então eu vou pegar e transformar cada nisso aqui em uma frase que vai percorrer todos os membros do domínio estudando de filosofia. Então, pegando o exemplo de Lauro, seria Alan é amante de Lauro e Lauro é não criado de Oswaldo. Não, desculpa. Não é nem isso. É ou não é não criado de Oswaldo. Desculpa, esse mais aqui é um ou. Certo? Sim. Então, Beleza. essa aqui vai ser satisfeita quando eu pegar e percorrer todo o domínio. E para qualquer membro que eu pegar do domínio, ou ele vai ser amante meu, ou ele não vai ser um criado seu. Ou ele vai ser um não criado seu. Pelo menos foi assim que eu entendi. Se não for assim, por favor, atirem a primeira nota de repúdio. E se tiverem voando também, pode dizer, porque isso aqui não é nem um pouco intuitivo, muito ao contrário, isso aqui é extremamente criativo. É uma obra de arte abstrata. Tá bom. Vou continuar então. Mas tá tranquilo pra você também? Tá assim, eu tô acompanhando vocês, velho, é ruim demais. Eu vou despausar esse negócio, sempre fico clicando, pensando que é o Skype e nunca vai. Tá tranquilo, sim. De momento, este era talvez o serviço principal que o Percy esperava que essa anotação lhe prestasse. Mas 2 anos mais tarde, ele escreveu acerca dessa notação com maior pormenor e acabou por ver que ela podia ser empregue para lidar com todas as espécies de problemas que não podiam ser expressos na linguagem da multiplicação relativa e da soma relativa. Porra, parabéns, Percy. Em 1897, Peirce escreve o seguinte acerca da sua própria álgebra dos relativos diáticos. Parece-me que o Sr. Schroeder atribui um valor excessivo a esta álgebra. Acredito que para ele é a sua maior recomendação para mim nem chega a ser um mérito, nomeadamente que nos permite exprimir com o aspecto exterior de uma equação proposições cujo significado real é muito mais simples do que de uma equação. Além desta álgebra que acabei de descrever, inventei uma outra que me parece ter mais valor. Nesta álgebra, toda proposição consiste de duas partes: a parte dos quantificadores e a parte booleana. A parte booleana consiste de uma série de relativos unidos pela multiplicação não relativa e por agregação. Nenhum operador relativo é necessário, embora possa ser introduzido se desejar. Cada relativo elementar é representado por uma letra com índices subjacentes para designar indivíduos. Um traço sobre um relativo indica a sua negação. À esquerda da parte booleana, escreve-se os quantificadores. Cada quantificador é um π ou um sigma com um dos índices subjacentes para significar que na parte booleana todo objeto no universo deve ser imaginado como substituto sucessivamente pelo índice e pelo produto não relativo, se o quantificador é π, ou agregação, se o quantificador é sigma, dos resultados tomados. Assim, π de i sigma j Lj é igual a L11 mais L12 mais L13 mais
etc. E L2, 1 mais L2, 2 mais L2, 3 mais etc. Vezes etc. Significará que tudo ama alguma coisa. Mas sigma J, pi J, L e J é igual a L1, L2, L2, etc. Mais L12, L22, L32, etc. Mais etc. Que significará que alguma coisa é amada por todas as coisas. Legal, né, velho? Sim, melhor ainda sua voz, sua atuação aí. Isso aqui praticamente é a quantificação sobre relações. Ou seja, colocar aqui em linguagem contemporânea, né? Seria equivalente a, para todo x existe um j tal que esse i está na relação L com esse j. Ou para todo x existe um j em que i ama j. E isso significará que tudo ama alguma coisa. E aqui existe j para todo i tal que i ama j, que significará alguma coisa é amada por todas as outras. Por todas as coisas. Desculpa. No seu ensaio de 1883 e no estudo mais pormenorizado de 1885, Peirce atribui esses novos artifícios a O. H. Mitchell. Este seu aluno já tinha usado sinais relacionais com índices e os operadores π e sigma na sua colaboração para os Johns Hopkins Student Logic, mas não em conjunção ou com os sentidos que Peirce lhe atribuiu. O que Peirce criou foi um simbolismo adequado para toda a lógica e idêntico em sintaxe com os sistemas agora em uso. Perfeito, perfeito, perfeito. Essa frase aqui devia ser moldurada. O que o Peirce criou foi um simbolismo adequado para toda a lógica e idêntico em sintaxe com os sistemas agora em uso. Perfeito. Eu gosto de quando os caras criam uma frase que sintetiza tudo, velho. Essa frase realmente é muito poderosa, como diria Renato. Até hoje não sei o que é uma frase poderosa. Mas vamos lá. Ele próprio chamou a sua invenção a álgebra geral da lógica. Ele afirmou isso aonde? Deixa eu ver. Também ele afirmou no Collector Papers, parágrafo 499. Mas não é uma álgebra no sentido da de Boole, e recentemente reserva-se a designação de álgebra da lógica para a parte da lógica que pode ser expressa sem o emprego de quantificadores. Ah, que pena. Inclui a lógica primária e um fragmento de lógica não primária que é isomórfico com a lógica primária, a teoria dos atributos ou das classes. Perfeito, né? Obviamente. Quando temos que tratar de proposições que seriam expressas no simbolismo final de Peirce por fórmulas como πi, a, i, eu acho que isso não está contido em bi, podemos eliminar os índices e os quantificadores sem ambiguidade. Mas algum desses artifícios são essenciais para a teoria geral das relações
E o fato de Peirce ter compreendido é um sinal de sua grandeza como lógico. Vale a pena reparar também que ele formulou alguns princípios muito importantes para o uso de quantificadores na dedução. Ele viu, por exemplo, que qualquer proposição podia ser expressa de tal maneira que todos os quantificadores figurassem no princípio e aconselhou a que os quantificadores existenciais, sempre que possível, estivessem à esquerda dos quantificadores universais, antecipando assim, de uma maneira notável, as vantagens do que hoje, as vantagens do que chamamos hoje a forma normal de Scolen. Vamos ver aqui. Conforme Collector Papers, volume 3, parágrafo 505. Vocês viram alguma coisa acerca desse Scolen? Eu não me lembro não, velho. Não me foi apresentado, não. É um processo que dizem que foi extraído dele que chama escolemização, que é justamente pegar uma fórmula de lógica de predicados quantificados, vou colocar assim, e conseguir criar uma fórmula que seja inferência dessa, só que os quantificadores estejam sempre no começo da expressão. Sacaram? Repita ela, por favor, pra mim. Por exemplo, uma expressão para todo gato azul existe um patrão brasileiro, ou existe um dono brasileiro. Como a gente formaliza isso? A gente primeiro pega para todo X, se esse X for gato, então esse X é azul. E depois a gente faz uma implicação com o existe um Y em que esse Y é um dono desse gato, né? Geralmente a gente formaliza assim, né? Foi mal que não tem pente para fazer isso. Não, Vou fazer deu isso pra bem pegar. aqui. O Scholar, ele cria um procedimento em que você vai pegar todos esses quantificadores e colocar sempre no começo da expressão. E isso se chama escolonizar a expressão. É o processo de descolonização. Cara, eu tenho assim uma leve impressão que eu já ouvi falar isso, mas eu não sei. Eu não sei assim, se foi realmente isso, mas Sim. acho que eu tô rememorando, diria o Sócrates. Sim. Eu acho que é uma Vocês não boa viram isso, prática, lógico. né? Colocar os quantificadores antes, né? Sempre se fazer isso, né? Então, para você fazer alguns metateoremas de lógica, é necessário. É necessário. Para você fazer alguns metateoremas de lógica. Mas, no geral, eu não acho assim necessário. É legal para você fazer alguns metateoremas acerca da lógica. Agora, eu não sei se é necessário a gente fazer isso para todas as formas. Eu não sei mesmo. Não tô falando que não é. Eu não sei. Pode ser. Por exemplo, quando tem naquelas classificações em fórmula geral, fórmula molecular, é como se você conseguisse transformar qualquer fórmula molecular em que tiverem quantificadores em uma fórmula geral. Uma fórmula que começa com quantificadores. Seria isso, mais ou menos.
É verdade, resultaria nisso aí mesmo. Mas eu nunca estudei aprofundadamente, não. Eu sei assim de superfície o que eu vi outras pessoas comentando. Mas eu espero que com esse grupo novo sobre prática de lógica a gente veja esse assunto. Acho que eu tenho alguns conteúdos que falam sobre isso. Eu acho, não tenho certeza não. Belezinha? Sim, sim. Tranquilo. É verdade que não podemos atribuir a Peirce o mérito de ter sido o primeiro a conceber uma teoria geral da lógica, porque esta honra pertence a Frege, que publicou em 1869 o seu Begriffsschrift, que é consografia. Mas, tanto quanto se sabe, Peirce não tinha conhecimento da obra de Frege quando publicou o seu ensaio The Logic of Relatives, em 1883. E por isso seu sucesso merece ser comemorado. Aê, palmas para o Peirce. Bora dar um bolinho para ele daqui a pouco. Justamente por ter sido conduzido à visão mais geral da lógica através do seu estudo das relações, ou da teoria das relações, Peirce atribuiu importância especial ao conceito de relação nos seus escritos posteriores e algumas vezes tentou generalizar a terminologia da sua teoria de uma maneira um pouco paradoxal. Eita. Não se contentando em falar de relativos poliádicos, isto é, expressões relativas que, na sua notação, exigem mais de dois índices, também chegou a dizer que uma expressão atributiva, tal como essa, podia ser considerada um relativo monádico, e uma expressão proposicional completa sem variáveis podia ser chamada um relativo metádico. Ô cacete. Ibid 465, ou seja, Collection Papers, volume 3, parágrafo 465. Para certos fins, essa terminologia pode oferecer a vantagem de simplificar a teoria e, por essa razão, foi adotada por alguns lógicos posteriores, mas dificilmente se poderá dizer que seja filosoficamente esclarecedora. Ok. Por outro lado, são esclarecedoras as observações de Peirce acerca das duas maneiras diferentes pelas quais a sua notação dos relativos pode ser relacionada com a velha terminologia dos sujeitos e dos predicados. Voltou a categoria ontológica, não, a categoria gramatical de sujeito e predicado. A gente estava saindo de um terreno totalmente hostil, que era o terreno dos relativos, voltamos agora para o sujeito e predicado. Na afirmação de uma relação, as designações dos correlatos deviam ser consideradas como sujeitos lógicos e o próprio relativo como o predicado. Todo o conjunto dos sujeitos lógicos podem ser também considerado como um sujeito coletivo, do qual a afirmação da relação é o predicado. Tranquilo? Yes. Tranquilíssimo. Então vamos voltar aqui rapidão, só para então a ideia. Aqui. Nessa notação aqui, quem seriam os sujeitos lógicos? Alô? Essa primeira parte da igualdade seria. Não.
Olhando somente essa expressão da primeira parte da igualdade, Ah, sim, sim. quem seriam os sujeitos lógicos? Peraí, os sujeitos lógicos são os predicados? Não, os sujeitos lógicos são as designações. Bora voltar lá. Só para ler o que o preço diz. Na afirmação de uma relação, as designações dos correlatos deviam ser considerados como sujeitos lógicos, e o próprio relativo como o predicado. Todo o conjunto dos sujeitos lógicos pode ser considerado como um sujeito coletivo, do qual a afirmação da relação é o predicado. Ah, tá. Então o sujeito lógico lá vai ser IJ, né? Perfeito, isso mesmo, eu acho que é exatamente isso. O sujeito lógico dessa afirmação aqui é o IJ. O relativo é tudo isso que está entre parênteses, que é SL, produto relativo M. E o sujeito coletivo seria o domínio, na qual se afirma essa relação. Ou seja, seria esse X aqui, acredito. Entendi. Certo? Uhum. Deixa eu ver. Ok, isso aí. Pessoal, eu vou ter que sair, que eu tenho que fazer uma ligação urgente aqui agora. Belezinha. É, tá, a gente só falta uma página e meia para acabar. Tudo bem. Aí tá acabando já. Eu achei que dava pra acabar hoje. Na verdade dava, né? Senão eu tô com medo da pessoa dormir, entendeu? Você não Já quer, tá 10 horas. você não quer ligar e a gente espera você voltar? E eu vou demorar uns 20 minutos, pelo menos. Mas isso pode Entendi. seguir, se for o caso, depois eu posso assistir também. Vocês podem terminar o texto que eu posso ler depois ou acompanhar também no vídeo. Vai estar Ah, gravado mesmo. Já acho que que falta não. pouquinho, então faz a gente É, terminar. beleza. Como falta Ele só pouco, pega do finalzinho. Tranquilo, então. tá ok. Valeu, boa Beleza. sorte, meu amigão. Vai lá. Beleza, Oswaldo. Falou. Então, até Falou, mais. obrigadão, viu, pela participação, cara. Obrigado a Isso vocês. aí. Boa noite a vocês. Até a Boa noite. próxima. Boa noite. Até. Beleza, então, bora continuar. Vamos lá, tio. Vamos lá, vamos lá. Um outro resultado interessante da teoria das relações de Peirce é aquilo que ele chamou a segunda lógica intencional, isto é, a teoria de noções, como as de identidades e inerência. Apresenta do seguinte modo: Vamos lá. consideraremos agora a lógica dos termos tomados em sentidos coletivos. A nossa notação, tal como desenvolvemos até agora, não nos mostra como imprimir que dois índices, I e J, designam uma e a mesma coisa. Podemos adotar um símbolo especial de segunda intenção, digamos I, para exprimir identidade, e podemos escrever I e J, ou seja, J é idêntico, não, I é idêntico a J. Mas esta relação de identidade tem propriedades peculiares. A primeira é que se I e J são idênticos, tudo o que é verdadeiro para I é verdadeiro para J, ou de J. Isto pode ser escrito na forma. Eu vou colocar em. Deixa eu pensar aqui. Uma forma. É. Produtório de I, produtório de J, tal que. Complementar ou complementar não. Negação de IJ mais negação de XI mais XJ. Deixa eu ver se eu consigo traduzir isso em lógica contemporânea. Para todo I,
para todo J, se I não é idêntico, não é nem se I, desculpa, para todo I e para todo J, ou I não é idêntico a J, ou I não tem uma propriedade, ou J tem essa propriedade. Ou eu traduziria dessa maneira. Ficou compreensível dessa maneira que formulei? Esse é o de identidade, né? Na verdade, essa é a propriedade que se I e J são idênticos, tudo que é verdadeiro de I é verdadeiro de J. Certo. Essa é a formalização. A formalização que I é idêntico a J é somente I e J. Certo? Uhum. Sim. Ou seja, para todo I e para todo J, ou os dois não são idênticos, ou I tem uma propriedade, ou J, ou I não tem uma propriedade, ou J tem a propriedade. Seria mais ou menos isso. Só que esse ou é inclusivo, só para deixar claro, né? O emprego do índice geral de um símbolo x mostra que a fórmula é incônica. A outra propriedade é que se tudo o que é verdadeiro de I é verdadeiro de J, então I e J são idênticos. Isto escreve-se naturalmente do seguinte modo: seja que um símbolo que significa a relação de uma qualidade, característica, fato ou predicado do seu sujeito, então a propriedade que desejamos exprimir é: para todo I, para todo J, existe um K tal que, se I é idêntico a J, ou K tem a não, é K tem a característica I, eu acredito, talvez seja isso. K não tem a característica I, ou K tem a característica. Desculpa, não é isso não. K tem, não tem, desculpa, K Não, não né? tem, é ou não. K Não, não não. tem característica I e K tem a característica J. Certo, Isso. certo, perfeito. E a identidade define-se da seguinte maneira. Identidade, agora é a definição de identidade. Identidade de J é igual para todo K. K tem característica I e K tem característica J, Deixa J. ou K não tem Não, característica I. e também não tem característica J. É. Então a identidade é definida nessa, ou é o primeiro caso ou o segundo caso. Hum, Para todo tá K. melhorando, tá melhorando. É bacana. Ou seja, para todo K ou K, quando tem a propriedade Q de I, também tem a propriedade Q de J, ou quando ele não tem a propriedade Q de I, ele também não vai ter a propriedade Q de J. Isso. Isto é, dizer que as coisas são idênticas é dizer que todo predicado é verdadeiro de ambas ou falso de ambas. Pode parecer circular introduzir o conceito de qualidade para exprimir identidade, mas esta impressão será modificada refletindo que QKI e QKJ significa simplesmente que I e J estão ambos dentro da classe ou coleção K. Se quisermos, podemos dispensar o símbolo Q, usando o índice de um símbolo e fazendo referência a este no quantificador. Tal como nos referimos aos índices dos quantificadores. Isto é, podemos escrever a definição de identidade de IJ é igual ao produtório de um X, tal que
X é predicado de I e X também é predicado de J, ou X não é predicado de I e X não é predicado de J. Ô Alan, Oi. essas formas me lembram muito a implicação, principalmente de identidade, Hum. porque eu fico assim, não sei porque, mas na hora me veio algo na mente de alguns operadores. Eu fiquei assim pensando qual, mas acho que é implicação porque se for VV é verdadeiro. E se for FF também é verdadeiro. No caso, para identidade ali. É, você lembra para você uma bicondicional, né? Isso. Sim. A resposta seria o seguinte: é porque a equivalência é uma bicondicional tautológica. O que isso quer dizer? É que não existe possibilidade de você encontrar uma falsidade nessa bicondicional. Uhum. Uma bicondicional como operador, existe a possibilidade de a gente considerar ela falsa. Quais são os casos? Quando quando eles têm símbolos, têm valores diferentes. Os dois têm Perfeito. valores diferentes. E aí você consegue ver visivelmente que não tem como isso acontecer nessa fórmula, né? Uhum. É justamente por conta disso. A equivalência seria como uma bicondicional tautológica. Ou seja, uma bicondicional que não tem como você falsear. Entendi. Ou seja, sim, é uma bicondicional. Só que é uma bicondicional especial, é uma bicondicional patológica. Hum, entendi. Entendeu? Valeu. Tranquilo. Certíssimo isso aí que você falou. Só que aí eu sou obrigado a fazer uma observação. Uma bicondicional, lembre-se, se dá entre proposições. Tudo bem? Ah, sim, sim, E a realmente. igualdade? A igualdade pode se dar entre expressões, números. Igualdade se dá entre objetos, entre indivíduos. O que é uma identidade é isso que está antes do igual, entendeu? Isso aqui que é a Hum, definição de identidade. é verdade, Então, o realmente. indivíduo I é idêntico ao indivíduo J. Aí esse igual quer dizer, isso é o mesmo que afirmar isso Uhum, aqui, ou isso é definido por isso. perfeito. Uhum, entendi. Eu não tô falando acerca do igual, porque o igual ele é um sinal que ele tem diversos significados a depender do contexto. É Uhum, um termo que ele vai variar conforme o contexto da expressão. Agora, geralmente a gente define identidade a objetos, uhum, perfeito. certo? Só Certo. para aproveitar e introduzir essa noção. Bacana. Nesta passagem, a palavra totem, símbolo, não tem o sentido especial de elocução particular que Peirce lhe deu mais tarde, mas significa apenas qualquer símbolo geral do gênero a que ele muitas vezes chama um relativo. Enquanto índice, significa qualquer sinal cuja única função é dirigir nossa atenção para alguma coisa. E ícone, qualquer sinal pictural, conforme Collector Papers, volume 3, parágrafo 361. Essa distinção que ele está introduzindo aqui é porque lembra a semiótica de Peirce, Uhum. que ele faz a Isso. distinção entre símbolo, índice e ícone? Isso, que é a imagem, no caso. É. E ele faz esse parágrafo para justamente fazer com que o leitor não confunda esses termos que ganham um significado
mais específico e um tratamento mais pesado posteriormente com o uso que ele está fazendo nesse artigo. Ele está elucidando cada um desses significados dentro desse artigo que ele está apresentando aqui. Então totem significa qualquer símbolo geral. O índice significa qualquer coisa em que a função é dirigir a nossa atenção para outra. E ícone é qualquer sinal pictural, ou seja, um sinal imagético. Um sinal que tem um sinal que é uma imagem, na verdade. Eu acho que é isso que eu quero dizer. Certo? Certíssimo. Assim, quando Peirce diz que uma certa fórmula é icônica, porque contém o índice geral de um símbolo, ele quer dizer que a fórmula nos dá o padrão de muitas fórmulas possíveis, e por isso, como diríamos hoje, esquemática. A letra Q que ele emprega para designar a relação de uma característica com um sujeito ou de uma classe com um membro é, obviamente, uma constante de grande importância. É introduzida para se poder generalizar todo o domínio de predicados possíveis de I e de J, sem nos afastarmos das convenções segundo as quais os quantificadores se referem apenas aos índices subjacentes. Mas, mais adiante, ele diz que podemos, se quisermos, abandonar essa convenção e permitir que os quantificador se refira a um índice e a um símbolo, o que equivale a dizer, em terminologia moderna, que podemos empregar quantificadores para ligar variáveis de predicados. Em capítulos posteriores, teremos a ocasião de examinar mais cuidadosamente as implicações das duas maneiras de que Peirce utilizou quantificadores sobre classes ou qualidades. De momento, basta-nos reparar que Peirce mostrou uma penetração notável quando distinguiu as suas novas investigações do resto da lógica, designando-as por uma segunda lógica intencional. É um começo daquilo a que hoje chamamos teoria dos conjuntos. Acabou. E aí, o que acharam desse capítulo? Vocês acabaram um capítulo. Foi um dos pais também da teoria dos conjuntos, podemos dizer assim? Sim, mais propriamente o Cantor, né? Sim, então, é porque a gente tinha visto que era o Cantor, né? Sim. Mas seria assim também um dos pais. Deixou um gancho da poxa, né? É. Se E aí, fosse gostaram desse capítulo? muito, Não é. muito Deu para bacana. acompanhar. Se sentiram informados, se sentiram sem chão, se sentiram deslocados, se sentiram enganados. Não, só. Eu, pelo menos, eu fiquei assim, nas partes que eu não estava entendendo tudo, mas foi mais naquele da exemplificação, eu fiquei observando o estilo da escrita do Kinali, né? O nome do autor? É, né? É, Isso. Que ele vai dialogando. Porque fulano faz assim, mas ele disse aquilo, eu fiquei olhando o movimento do texto. sim, perfeito. O jeito que ele vai emendando os autores, né? Isso. Porque assim, tem coisas aí que pressupõem outras leituras. À medida que eu for dando uma estudada a mais, aí eu vou associando. Ah, isso aqui eu já lembro que ele já costurou. Aí eu revisito e mando brasa. Sim, exatamente. Não, é assim mesmo que acontece. A gente tem que continuamente estar ligando com o que a gente viu no passado. É com uma complementação de quebra-cabeça. Isso mesmo. Esse negócio de relativo eu não sei nada também. Nunca li nada a respeito. Hum. Realmente não tenho nenhum norte. Por isso que pra mim ficou muito obscuro também. Conseguimos terminar um capítulo. 50 páginas, pô. Isso aí.
50 paginazinhas. Vencedores. É. Aí a gente vai para qual agora? É pro Russell, é? Então, eu ia perguntar isso agora. A gente começa a ler já os filósofos ou vocês querem ler mais um texto de história? Porque Não, vamos também. logo para os filósofos. Então E vai ser O quem? Freire. vai ser o Freire? Freire. É. Pronto, legal. Legal. Eu tenho ainda uma proposta, depois botar para maturar quando o Oswaldo tiver. É o seguinte: vamos, a partir dessa obra agora do Freire, vamos tentar escrever alguma coisa, pô, que vai ter em setembro, né, a semana, né, de filosofia e tal. A Sim, gente dá uma joga, perfeito. Bora sim. né? Bom, eu acho bacana, uma ideia se amadurecer aí bacana. É, Perfeito, perfeito. Uhum. Tranquilo. Então, acho que a gente acabou por hoje, né? Vocês querem isso. fazer mais alguma coisa? Tranquilo. Muito obrigado pela Bem, oportunidade. Eu que agradeço também. Sempre é muito bom ver com vocês. valeu, obrigadão. Tá cansadão, né? Mas tô vendo pela sua voz Mas aí. ainda está Uhum. o pô, ainda Belezinha. está pensando nos fundamentos da matemática. Eu já tirei Depois, da minha cabeça para não ficar depressivo. Não, aí, rapaz, relaxa. depois a gente precisa conversar um pouco se a gente continuar as reuniões no Meet ou no Skype, a gente fica revezando mesmo, a depender. É Porque, pode dizer, o que você deixarem melhor. beleza. Porque aqui, pelo Skype, eu posso até agendar com vocês, fazer igual a Renata, porque eu Eita, também verdade, tenho verdade. o G Suite aqui. É muito massa. Ai, ai. Mas Belezinha, então, pra gente. você ficar bom também por causa dos vídeos, quando ficar salvo. Também já fica salvo. Ele não fica salvo no YouTube, mas já fica salvo na nuvem. Já. Hum. Então, Mas se facilitar, vocês que sabem. a gente fica variando mesmo, não tem problema não ficar variando. Uhum. Existem múltiplos ferramentas, não precisa ficar preso em uma, não. Verdade. Beleza, gente. Obrigadão. Até a próxima. Até a próxima semana, né? Valeu. Tá. Isso. Valeu, até a próxima. Bye, bye. Boa Bom noite. final de semana. Bom Valeu, Pra final de vocês tchau, tchau. também. semana.